Novelas turcas versus doramas. Por que o mundo ficou viciado? Imagine ligar a TV e em poucos minutos estar completamente preso em um romance impossível, uma vingança familiar brutal ou um casal que demora 10 episódios só para segurar as mãos. Agora vem a pergunta: por que milhões de brasileiros estão trocando novelas tradicionais por produções da Coreia do Sul e da Turquia? E mais importante, por que essas duas potências do entretenimento conseguem dominar o streaming mundial de formas totalmente diferentes? Hoje você vai descobrir como os doramas coreanos e as novelas turcas mexem com emoções completamente opostas, mas igualmente viciantes. Porque enquanto um vende fantasia, delicadeza e emoção contida, o outro entrega paixão explosiva, honra familiar e dramas que parecem guerras emocionais. E quando você entende isso, percebe que não está apenas assistindo séries. Você está vendo duas culturas inteiras disputando o coração do público mundial. Então já deixa o like, se inscreve no canal Além do Dorama e prepara o emocional. Porque hoje a comparação vai muito além do entretenimento. A primeira grande diferença: o tempo. A diferença mais brutal entre os doramas e as novelas turcas está no ritmo. Os doramas coreanos são como romances de bolso. Tudo é planejado. Cada episódio existe para levar a história até um final fechado. Normalmente são 16 episódios, com cerca de 1 hora cada. Isso significa que o roteiro raramente enrola. Os personagens evoluem rápido. Os conflitos têm direção. E o público sente que está vivendo uma jornada completa. Existe começo, existe meio e existe fim. Já as novelas turcas são verdadeiras maratonas emocionais. Os episódios podem ultrapassar 2 horas de duração, e muitas produções seguem por temporadas inteiras. O ritmo é diferente, mais lento, mais contemplativo, mais intenso emocionalmente. Os olhares duram mais, os silêncios pesam mais, as discussões parecem explosões inevitáveis. E o famoso cliffhanger? A Turquia transformou isso em arte. Você termina um episódio acreditando que precisa assistir só mais um, e quando percebe, já perdeu horas mergulhado em traições, vinganças e segredos familiares. É quase como comparar um romance cuidadosamente escrito com uma saga épica passada de geração em geração. O que realmente move esses dramas? Agora chegamos ao ponto mais fascinante. As histórias podem parecer parecidas na superfície: romance, drama, família, ciúmes, superação. Mas o que move emocionalmente cada cultura é completamente diferente. Nos doramas coreanos existe uma influência muito forte dos valores confucionistas. Isso significa que os personagens vivem presos entre aquilo que desejam e aquilo que a sociedade espera deles. A hierarquia importa, o respeito importa, a família importa, a reputação importa. Por isso os protagonistas coreanos frequentemente escondem sentimentos, engolem emoções, sacrificam o amor. O drama nasce justamente dessa tensão silenciosa. E talvez seja exatamente isso que conquista tanta gente. Porque em um mundo barulhento e exagerado, os doramas transformaram pequenos gestos em terremotos emocionais. Um olhar pode valer mais que um beijo. Um toque de mãos pode parecer uma explosão romântica. O afeto é construído lentamente, quase como uma recompensa emocional. Já nas novelas turcas, a emoção não é silenciosa, ela é visceral. Aqui entram os valores ligados à honra familiar, ao patriarcado e à tradição mediterrânea. O amor quase nunca é simples. Ele nasce no meio de rivalidades familiares, casamentos arranjados, diferenças sociais, segredos antigos. Os personagens vivem como se carregassem o peso de gerações inteiras nas costas. E isso transforma cada romance em uma batalha emocional. Nos doramas, o casal parece lutar contra a própria insegurança. Nas novelas turcas, parece lutar contra o destino inteiro. O romance, fofura ou obsessão? Talvez aqui esteja a maior diferença emocional entre os dois formatos. A Coreia vende o romance idealizado, o famoso amor do destino. Quase sempre existe uma coincidência impossível, uma conexão da infância, um reencontro inexplicável, algo quase mágico unindo o casal, e tudo é construído com delicadeza. A estética perfeita, a trilha suave, a chuva caindo no momento certo, o protagonista esperando horas só para entregar um guarda-chuva. Os doramas fazem o público acreditar que o amor verdadeiro existe. E talvez seja exatamente essa fantasia organizada que tantas pessoas procuram. Já a Turquia trabalha o amor de outra forma. O romance turco não parece um conto de fadas. Parece uma maldição. Os protagonistas se desejam intensamente, mas quase sempre existe algo proibindo aquele amor. Famílias rivais, diferença de classe,
orgulho, tradições, traumas. A química é carregada. Os olhares parecem discussões silenciosas. E existe uma sensualidade muito específica nas novelas turcas. Uma sensualidade construída na tensão, sem precisar exagerar, sem depender de cenas explícitas. Às vezes dois personagens apenas se encaram por alguns segundos, e aquilo já transmite mais intensidade do que muitas produções ocidentais inteiras. A estética que conquistou o mundo. Outro detalhe importante: essas produções não vendem apenas histórias, elas vendem universos. Os doramas coreanos criaram uma estética quase perfeita. As cidades parecem organizadas. Os figurinos são impecáveis. Os cafés parecem aconchegantes. A fotografia é limpa. Tudo parece bonito. Tudo parece harmonioso. Existe quase uma sensação de conforto visual. Assistir um dorama muitas vezes parece entrar em um mundo idealizado. Já as novelas turcas apostam em grandiosidade emocional e paisagens cinematográficas. Mansões enormes, vista para o Bósforo, montanhas, mercados antigos, palácios. A Turquia transforma cada cena em algo dramático, quase teatral. E isso combina perfeitamente com o peso emocional das histórias. Enquanto a Coreia cria fantasia emocional, a Turquia cria tragédia apaixonante. E o Brasil entrou nessa onda. Talvez o mais interessante seja perceber como o público brasileiro abraçou os dois estilos. Porque, no fundo, o Brasil entende muito bem essas duas linguagens emocionais. O brasileiro gosta da intensidade, do drama, da família, da superação, mas também gosta da fantasia romântica, da esperança, da sensação de conforto emocional. Os doramas chegaram oferecendo uma experiência diferente das novelas tradicionais. Mais curta, mais estética, mais delicada. Já as novelas turcas trouxeram de volta o melodrama clássico, só que com uma fotografia cinematográfica e uma intensidade emocional absurda. E o resultado disso? Milhões de fãs completamente apaixonados. Conclusão: no fim das contas, doramas coreanos e novelas turcas fazem sucesso pelo mesmo motivo. Eles entendem emoções humanas, mas cada um fala diretamente com partes diferentes do coração. O dorama é conforto, é esperança, é aquele universo bonito onde o amor parece escrito pelo destino. A novela turca é intensidade, é paixão, é o caos emocional de famílias, orgulho e desejos impossíveis. Um faz você sorrir silenciosamente, o outro faz você sofrer junto com os personagens. E talvez seja exatamente por isso que o mundo inteiro ficou viciado nos dois. Porque no final, todos nós queremos sentir alguma coisa. E poucas produções no planeta conseguem provocar emoções tão fortes quanto a Coreia do Sul e a Turquia. Agora eu quero saber, você prefere a delicadeza emocional dos doramas ou a intensidade explosiva das novelas turcas? Comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no Além do Dorama, porque ainda vamos explorar muitos outros segredos do entretenimento asiático e mundial. Até o próximo vídeo!